Bom dia, caros alunos. Padre Joel, orientador da disciplina Antropologia Teológica 2, a Teologia da Graça. Vocês já tiveram um encontro comigo na semana passada, na disciplina Pneumatologia. Logo, a Antropologia Teológica 2, Doutrina da Graça, e a Pneumatologia serão orientadas por mim. Vocês já me conhecem, nós já estivemos juntos no primeiro semestre de teologia e já sabem como é que eu caminho, como eu procuro repassar somente o conteúdo da disciplina a mim confiada para orientar. Neste primeiro encontro, nós vamos aqui fazer uma introdução. Eu quero apresentar a vocês uma visão de conjunto da nossa disciplina. Uma visão de conjunto, uma visão global da nossa disciplina. É claro que, ao longo dos nossos encontros, estes pontos que nós vamos tratar aqui na introdução serão aprofundados. Não se preocupem. Quero também tranquilizá-los anunciando uma apostila. Vocês irão receber mais adiante um pouquinho uma apostila já preparada que vai então ajudar com certeza no estudo de vocês dessa disciplina. Vocês irão receber uma apostila. Então, nesta visão de conjunto, visão global, nós vamos abordar aqui alguns pontos importantes. A parte bíblica, ela é importante em qualquer disciplina da área sistemática. A teologia da graça, ela faz parte da teologia sistemática. No Antigo Testamento, a graça de Deus se identifica com a misericórdia, com a justiça e com a fidelidade de Deus. A graça de Deus tem sempre o contexto histórico salvífico da aliança com seu esquema histórico de passado, presente e futuro. Deus recorda as obras de misericórdia que fez no passado com o povo de Deus. No presente, Deus exige como resposta a observância de seus preceitos e mandamentos. O futuro depende do povo. Se cumprir os mandamentos de Deus, o futuro será de felicidade. Se os não cumprir, será de maldição. A promessa divina para o futuro depende da liberdade do povo de Deus de observar ou não observar seus mandamentos. Se o povo escolher seguir os preceitos de Deus, prolongará até no futuro as obras de Deus realizadas no passado. Se não cumprir, interrompe-se a obra de Deus. No Novo Testamento, o sentido básico do termo graça, charis, é tirado do grego profano. Descreve a relação entre duas pessoas em termos de bondade, condescendência, gratuidade, gratidão e alegria. Quem mais usa o termo graça em todo o Novo Testamento é Paulo, que insiste em que a graça de Deus, a bondade e a misericórdia divinas não são conseguidas pela observância da lei, mas pela fé. Pela fé recebemos a graça que nos abre para o Espírito, que nos conduz à vida. O contrário é colocar a confiança na lei, que só consegue dar vida ao pecado, que nos leva à morte. Os que buscam a santidade, a justificação e a proximidade de Deus na observância de toda a lei, não se libertam do poder do pecado e da morte. O pensamento de Paulo pode ser resumido assim: graça, Espírito, vida. Graça, Espírito, vida. Lei, pecado, morte. Em Paulo, temos assim três coordenadas de termos opostos:
graça, lei, espírito, pecado e vida, morte. A vida em Paulo não é a vida do ser humano em sua corporeidade animada pelo espírito. A vida ou morte do ser humano em sua corporeidade é o critério de discernimento para saber se vivemos no regime do espírito ou do pecado, no regime da graça ou da lei. A justificação é a passagem do regime da lei, do pecado e da morte para o regime da graça, do espírito e da vida. O que torna possível a justificação não são as obras da lei, mas a fé que nos abre para a graça. Paulo, em Gálatas 5:4, diz o seguinte: rompestes com Cristo, vós que buscais a justiça na lei, caístes fora da graça. A graça é a lei do Espírito que leva à vida. O contrário é a lei do pecado que leva à morte. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte, diz Paulo em Romanos 8:2. Por isso, Paulo proclama a liberdade diante da lei. Seus escritos são um autêntico evangelho da liberdade cristã. Paulo não rejeita a lei em si mesma, mas a absolutização da lei, o colocar a confiança na lei como meio para obter a graça, a santidade, a justificação. A lei pode ser útil e necessária, diz Paulo, mas somente como uma ajuda, não como meio de salvação. A lei é relativa, somente a graça é absoluta. Quando se absolutiza a lei, então estamos sob o domínio do pecado e da morte. Paulo distingue entre o pecado, no singular e com maiúscula, e as transgressões. O pecado é a rejeição da graça, do amor de Deus, da justiça divina, de sua palavra e de seu espírito. É o único pecado. O único pecado. Todo o resto são transgressões. Neste sentido, há uma distinção no pensamento de Paulo entre a lei em seu sentido histórico-salvífico e as leis em seu sentido humano e ético. A confiança na lei nos fecha para a graça e para o Espírito. Por isso, Paulo prega a liberdade diante da lei. Nas leis naturais, civis e eclesiásticas, só está em jogo a vida moral, a vida social e comunitária. A transgressão de todas essas leis não afeta a nossa relação básica com Deus, nosso estado de graça, como diz Paulo, mas ainda as exigências da graça e da justiça divina podem exigir, às vezes, a transgressão das leis. Jesus transgrediu grande quantidade de leis para salvar a vida humana, que é a exigência básica da graça e da justiça divina. Vejam como Paulo entende justamente bem esta relação aí que nós acabamos de ver, né, entre graça e liberdade. Na história da teologia, como este pensamento foi sendo então desenrolado, foi então mostrado na história da teologia. A doutrina da graça foi um dos temas essenciais da fé cristã ao longo da história. Esboçaremos aqui apenas alguns, apenas alguns marcos desta história. No primeiro momento histórico, a teologia da graça, tal como se expressava no Novo Testamento, teve de enfrentar dois desvios. Por um lado, a redução farisaica da graça ao puramente ético,
Por outro lado, a espiritualização da graça, né, atuante só na alma e não no corpo. Vejo que nos séculos II e III, a teologia enfrentou o gnosticismo, que defendia a autorredenção do ser humano por um conhecimento salvífico especial. O que salva seria o conhecimento, um conhecimento esotérico, e não a graça. A teologia procurou também superar o pensamento gnóstico, afirmando a bondade da criação e a possibilidade da liberdade cristã por obra da graça. Nos séculos IV e V, como reação aos 4 primeiros concílios ecumênicos, na Igreja Oriental Grega surgiu a mística cristã da graça como divinização do ser humano. Deus se fez homem para que o homem se fizesse Deus. Insistiu-se sobre a possibilidade de uma consumação terrestre da vida da graça por meio da contemplação sobrenatural e estática de Deus. Na Igreja Romana Ocidental, dominou Agostinho, primeira metade do século V, que insistiu contra Pelágio na gratuidade e causalidade total da graça de Deus na justificação e santificação do ser humano. Muitos temas dominantes até hoje na teologia romana da graça, como graça e natureza, graça e liberdade humana, graça e pecado original, estão fundamentados em Agostinho. Seu pensamento procura seguir Paulo, mas utiliza os esquemas antropológicos do pensamento romano. Agostinho afirmava, por exemplo, que provar a existência de Deus significava adquirir plena consciência da verdade em nosso pensamento. A graça divina é necessária para ser o ser humano, né? Para que o ser humano permaneça no bem e não faça mau uso de sua liberdade. A graça não nega a liberdade humana, mas a potencia. A graça não nega a liberdade humana, mas a potencia. Outro tema é a relação entre graça e razão, que não se opõem, mas concordam. Agostinho distingue 3 momentos que são estes: a preparação da razão para crer, a adesão crente à verdade e a inteligência da verdade aceita pela fé. Bom, meus caros, no nosso próximo encontro, eu vou continuar discorrendo justamente sobre estes pontos importantes que eu considero fundamentais para uma compreensão logo de início da nossa disciplina. Até lá.